Muito bem, voltamos aqui. Antes de começarmos o nosso estudo bíblico, quero mandar um abraço aqui para o Jean, né? Mandou uma mensagem aqui. Que ótimo programa, graças a Deus. Que o nosso bom Deus continue abençoando vocês grandemente. Abraço, meus irmãos. E também para o Ale, né? Mandou uma mensagem que não estava conseguindo abrir. Aí disse, manda um abraço aí para... Ele gosta de chamar... Vocês conhecem o Ale? Vocês conhecem não, né? Em abril estarei em Recife, orem por mim, aí já estou ouvindo. Pronto, já consegui então abrir aqui. Então, Deus possa lhe abençoar cada vez mais, Ale. Ale vai então, ser o participante aqui também, né? Ele vai estar conosco aqui, né? Ele vai participar aqui no nosso programa. A gente vai fazer aqui um podcast e ele vai participar aqui conosco. Então, vamos lá. Quem pode fazer a oração aqui? Kaliane? Então, oremos. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, agradecemos aqui, Senhor, por mais um dia nos reunirmos em Tua presença para aprender um pouco mais da Tua palavra. Amém, Pai. Que o Senhor possa falar através de nós e seja a Tua voz, a Tua mensagem e não a nossa. Que esse estudo possa esclarecer dúvidas das pessoas que estão aqui ouvindo e que possa trazer conhecimento e aprendizado para cada um, inclusive nós que estamos passando. É o que te pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Agora eu vou dar a oportunidade para o Everton. Everton fica responsável aqui para fazer as perguntas, tá bem? Aí você pode escolher aí quem é que pode responder, Na beira da tá verdade. bem? Então, pode começar. Boa tarde a todos mais uma vez. Hoje o estudo é o poder da palavra de Deus. Nós iremos desvendar, nós iremos entender como funciona a palavra de Deus e como Ele fala com todos nós. Hoje, a primeira pergunta temos como? Como Deus criou os céus? Essa pergunta vai para você, Leandro. Certo, Ed. Vamos lá abrir a palavra junto conosco. O Salmos 36, versos 6 e 9. Diz assim: Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então, queridos ouvintes, o texto aqui é bem claro, né? Que tudo foi criado pela própria palavra de Deus, né? Amém. Tudo foi feito por ele. Muito bem, Leandro. Nós temos... Alguém quer fazer algum comentário? Alguém na mesa? Não, agora é interessante, né? A gente sabe que interessante porque Deus falou, né? E tudo se fez. Ele não, vamos supor assim, que arquitetou ou que desenhou ali, como é que eu vou fazer, fez os planos. Claro, isso tudo na sua mente. Mas ele não fez nenhum um projeto assim com as suas mãos para depois, não, eu acho que vai dar certo aqui, agora eu vou remodelar aqui. Não, é simplesmente com a sua palavra de ordem, tudo apareceu. Ele falou e tudo apareceu. Você vê o poder dele, né? O poder da sua palavra, né? A palavra da boca que vem dele. Hoje, mais cedo, a gente estava debatendo sobre isso e viu que no momento da criação Deus falou e tudo assim se fez. A única obra dele que ele pôs suas mãos para fazer foi o ser humano. Isso mesmo. Então, tudo foi feito através da palavra, mas o homem que foi feito à sua imagem e semelhança, ele fez questão de colocar as mãos e né? moldar do pó da terra. Perfeito. Muito bem, muito bem. Aí volta para Everton, né? Tendo em vista que Deus criou todas essas coisas e a complexidade de cada uma delas, o ser humano, os animais, as águas e toda a natureza que por volta da gente existe, como Deus mantém todas essas coisas, Arrigo? Pois é, né? Ele fez, né? Agora como é que ele faz para manter tudo isso, né? Vamos ver a resposta em Hebreus 1:3, que diz: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, né? Então, como que ele mantém todas as coisas? Sustentando pela palavra o seu poder, né? Então, o poder de Deus, né? O poder de Deus é o que sustenta tudo que hoje ainda existe, né? Por mais que o pecado tenha destruído, mas muita coisa
o pecado não tem esse poder de destruir, né? Porque ele é sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder. Aí sabemos que Deus criou todas essas coisas e que ele tem esse poder. Pela palavra dele, pela vontade, as coisas se criam, as coisas se organizam. Mas dentro disso, muitas coisas a gente passa despercebido às vezes e acaba ignorando. O que alguns ignoram voluntariamente? Bom, a gente sabe, né? A gente acredita, nós cremos que Deus existe e que ele Amém. criou todas as coisas. Que nada veio por acaso, né? Ou aquela história do Big Bang, ou que a gente veio através da evolução, né? Nada disso nós acreditamos. Nós acreditamos no poder de Deus, né? Que existe um Deus que criou todas as coisas, né? Deus tem se manifestado, né, através da natureza, né? Através da pessoa de Jesus Cristo que veio a essa terra para poder revelar o Pai. Eles têm se manifestado por meio dos seus profetas, né? Tem dado visões e tem repassado, né, para a sua igreja, para o seu povo, né? E que muitas pessoas voluntariamente ignoram tudo isso, né? A gente pode não vou abrir aqui não para a gente não delongar muito o nosso tempo aqui, lá em Romanos, no capítulo 1 mesmo, fala bem sobre esse respeito, mas eu peço que você que está em casa possa abrir lá em 2 Pedro, né? Tem um texto bastante interessante que vale a pena nós meditarmos aqui. 2 Pedro, no capítulo 3, o verso 5 e o verso 6. 2 Pedro, capítulo 3, verso 5 e o verso 6, que diz o seguinte, ok? Diz assim a palavra de Deus: porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, o qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, né? Pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em águas, né? Então, deliberadamente, como diz o texto aqui, né, esquecem, né, que de longo tempo Deus já havia criado a terra, né? A terra e o mar, as fontes das águas, né? Pela palavra de Deus, né? Pela qual veio também a perecer o mundo daquele tempo, né? Afogado em águas, né? Então, na Bíblia Viva diz: eles esquecem deliberadamente este fato, muito tempo depois que ele tinha feito os céus pela palavra da sua ordem e tinha utilizado as águas para formar a terra e cercá-la. Deus destruiu o mundo com um poderoso dilúvio, né? Então, da água Deus tirou, né? A terra fez aparecer a porção seca e da água, e aqui fala também a respeito do dilúvio, né? Que foi também através da água que veio aparecer, né? O mundo antigo, né? Junto com as pessoas ímpias, né? Da terra. Então é isso. Alguém quer comentar? Então, pode voltar aqui para o Arrigo. Vamos continuar a pergunta para Arrigo. Por quem a terra e os céus atuais estão reservados para a sorte do semelhante? Repete para mim, por favor, de novo, Everton. Por quem a terra e os céus atuais estão reservados? Para quais as pessoas que herdarão o reino dos céus? Será que é para a sorte? Será que é para que você nasceu destinado a isso? Será? Vamos ver, né? Vamos ver o que a palavra vai dizer, né? A palavra em 2 Pedro 3 e 7 diz o seguinte: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourado para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então veja só, vai ser pela mesma palavra. O que me chamou a atenção aqui é que muitos vão ser destruídos pelo que o próprio Deus criou. A terra, né? E o fogo, o céu, né? Vai cair fogo. Então, você vê aqui que muitos, como eu falei aqui, né? Muitos vão ser destruídos por causa do juízo, né? Que
vai vir, já aconteceu, como o inglês falou, sobre o dilúvio, né? E vai acontecer no fim dos tempos, né? E vai ser tudo pela palavra de Deus. Tudo vai ser pela palavra de Deus. É interessante a gente parar para pensar nisso, porque esse versículo fala que vai ter um juízo, não é isso? Então, não significa exatamente em que eu morro agora e meu destino agora é traçado. Eu não vou para o céu, nem vou para o inferno ou purgatório. Eu espero para que um dia haja esse juízo, para daí eu ter minha sentença. Isso mesmo, correto. Porque muitos acham que quando morrem, tem um encontro com Jesus lá no céu. E a palavra é bem clara que não. Que ao você morrer, você dorme, né? Fica reservado para o juízo. O que é a morte para Deus? É um sono. Quando Lázaro morreu, lá Deus diz o quê? Lázaro não morreu. Lázaro apenas dorme. Então o sono é profundo, né? Onde só Deus tem o poder de despertar. Quer comentar? Não, eu tava vendo essa questão de entesourados. Aí fui ver na nova versão internacional, que talvez a linguagem ajude a entender. Ótimo. O entesourados é o mesmo que reservado. Pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Então, todo mundo sabe que a salvação vem pela graça, que veio do sacrifício que Cristo fez por nós. Mas haverá um julgamento, e você será julgado pelo que você fez. Isso mesmo. Então, tem isso. A salvação é por Cristo. Agora, o julgamento é pelas suas atitudes aqui na Terra. Você me dá licença só para fazer um jabá, que eu lembro aqui que a gente já tem um estudo sobre isso, não tem? Uhum. Tem, com certeza. Ele está lá disponível no YouTube, no canal do YouTube, Programa Escola Bíblica. Lá você pode ver e destrinchar com a gente todos esses assuntos. Você pode fazer qualquer pergunta e deixar lá nos comentários que você vai ser visto e respondido. Vamos para a próxima pergunta. Leandro, que outra parte das Escrituras mostra o poder do Criador sendo exercido pela palavra de Deus? Certo. Vamos abrir mais uma vez a palavra de Deus em Salmos 148, verso 5. Está escrito: louve o nome do Senhor, pois Ele mandou e foram criados. Mais uma vez aqui o texto é bem claro, né? Que Ele mandou, né? Todos foram criados através da sua própria palavra, né? E diz mais: louve o nome do Senhor por tudo, né? Beleza, eu achei bastante interessante porque o texto que o Arrigo leu foi um verso após o texto que eu li aqui, né? Uhum. Que Deus tinha, por meio da sua palavra, tinha criado os céus e a terra, por meio da sua palavra ele enviou o dilúvio, né? Dando ali a sentença, né, de juízo para o povo antigo, né? O povo ímpio, e pela mesma palavra, né, o mundo tem sido entesourado, né, estando reservado para o dia do juízo, né, para aquelas pessoas más, né? Então, a sua palavra não falha, né? Porque ele falou, se está reservado, não tem esse que desfaça, né, da ordem de Deus, né? Porque a porta que ele fecha, ninguém abre. E a porta que ele abre, ninguém fecha, né? Então é isso. Então, comentando também o versículo do Leandro, né? Deus nos criou para nos amar, né? E Ele, como Criador, Ele merece a adoração. Nós, como criaturas, nós devemos adorar o Senhor como nosso Criador, né? Lá em Romanos capítulo 1, como eu tinha já mencionado aqui, mas eu não tinha lido o texto, no versículo... Deixa eu ver se a gente tem tempo aqui. Acho, acredito que a gente tenha. No versículo 19, né, diz assim: porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então, Deus lhes manifestou. Versículo 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, olha só, os atributos invisíveis, o seu eterno poder e a sua divindade claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo apercebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, Deus, ele se manifestou. Deus, ele claramente se manifesta, né? Já mostrou o seu eterno poder, a sua divindade.
E as pessoas que dizem assim, eu não acredito em Deus, Deus não existe, tal, Deus tem se manifestado. Essas pessoas se fazem de ignorante, né? Ou eles têm alguma, não sei se eu posso dizer assim, raiva, né, de Deus, né? Alguma afronta contra o Senhor do Universo para dizer que Deus não existe, né? Então, na verdade, eles são indesculpáveis, né? Deus, ele tem se manifestado sempre, né? Através da sua palavra de Deus, através do seu Filho, através dos milagres que Deus tem realizado, através da natureza, através dos testemunhos, né? E de tantas outras coisas mais. O nosso amigo Arrigo quer comentar aqui também. Eu lembrei de uma história que nosso irmão João Eudes falou e vai encaixar direitinho com isso aí. Ele falou, nossos irmãos ouvintes, que uma vez um amigo dele, muito inteligente, formado, tinha uma formação bem grande, um currículo enorme. Não vou me lembrar aqui, mas ele disse assim para o nosso irmão. Ele disse: você já parou para pensar se isso que você crê realmente for coisa de fantasia, for coisa que alguém inventou e passou de geração em geração, quanto você não perdeu na vida? Olha só, né? É bem profundo, né? Aí, mas graças a Deus o Espírito Santo na hora, né, deu a resposta para esse irmão e disse assim: e você já pensou que se realmente for verdade, você está perdido? Se você realmente não creu, você está perdido. Se realmente não for verdade, eu não perdi nada. Porque se for verdade, eu vou estar o quê? Com Deus. Então, realmente cumpriu e realmente era verdade. E você? Se realmente for verdade, você vai para onde? Né? Vai sofrer aqui, né? E vai sofrer depois, quando Jesus vir, né? Então, olha só. Então, são coisas que isso é para a gente pensar. Porque não tem lógica, minha gente, a gente pensar que Jesus não existe. O mundo, ele próprio, a natureza, ela própria fala do nosso Deus. Ela se manifesta, né? Entendeu? Tudo você vê que o ser humano, quando faz algo, ele não é para sempre. Se acaba. Mas Deus, ainda você vê depois do pecado ainda, né, cara? Depois do pecado, você vê ainda que ainda as coisas de Deus ainda permanecem, né? Então, não tem como. É uma ignorância que precisa ser estudada. Tem um escritor, esqueci o nome dele agora, que ele era ateu. Antes você lembrar, Augusto Cury, isso mesmo. Que ele era ateu, né, não acreditava em Jesus de forma alguma. Aí ele foi estudar sobre o amor de Jesus. E a conclusão foi que ele chegou, que ele disse assim, que não existe um amor igual a esse. Nenhum ser humano. E olha que ele comparou com qualquer um, que o da mãe ainda é semelhante do que um pouco com Jesus. Mas mesmo assim não chega. Entendeu? Quer comentar, cara? Não, eu tava pensando aqui nessa questão no meio acadêmico. As pessoas pensam que quanto mais você estuda, mais você se afasta de acreditar, na verdade, de um Deus. Só que, na verdade, eu discordo, eu acredito que é o contrário. Quanto mais a gente estuda, minha área ambiental, a gente percebe que não tem como não existir um Criador. Porque as coisas são muito perfeitas. Se fosse um pouquinho diferente do que podia ter um desequilíbrio enorme. Então, como é que isso surgiu do nada? Teve que ter as mãos de um Criador ali por trás. Exatamente. As pessoas tendem a não acreditar no que não é provado, mas até no meio acadêmico, a ciência é feita à base de teorias. Então, como é que você também acredita em teorias, mas não acredita em um Deus perfeito que possa ter feito isso tudo? Perfeito comentário. Gleison, a próxima pergunta vai para você. A gente vê toda a mudança que Deus faz no planeta. O planeta começou a existir, o planeta ficou belo e maravilhoso do jeito que conhecemos hoje. Com toda a natureza e toda a criação, os seres humanos e todo o seu aspecto físico, todo o sistema que funciona. Jesus veio para a Terra e ele conseguiu curar pessoas em um curto período de tempo que ele estava aqui. Ele fez coisas extraordinárias.
Mas o que acontece com aquela pessoa em que Jesus habita? O que acontece com aquela pessoa em que vive efetivamente com Jesus? Muito bem. Desde já eu quero mandar novamente um abraço aqui para Paulo Henrique, mandou uma mensagem agora para a gente aqui. Estou ouvindo, viu, Cleison? Tá bem. Inclusive, depois da leitura desse texto aqui que eu vou fazer aqui, eu quero já passar o comentário dele, porque o comentário dele responde também a essa pergunta, né? Temos aqui 3 textos, né? 3 perguntas. Vamos tentar apressar aqui para que possa dar tempo, porque a gente já está partindo já para o final aqui do programa, certo? Mas lá em 2 Coríntios, no capítulo 5 e no verso 17, diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Só é nova criatura quem está em Cristo. Quem não está em Cristo não é nova criatura, né? Então, é interessante correlacionar o poder da palavra de Deus, o Deus que criou todas as coisas, é o mesmo Deus que, por meio da sua palavra, transforma vidas, né? Transforma corações. Então, esse é o poder que Deus tem para fazer na sua vida, né? Para poder transformar a sua vida por meio da sua palavra, né? E agora eu quero deixar esse comentário agora com o Paulo Henrique. Deixa eu só buscar aqui o comentário dele, que nós possamos estar atentos, né? Porque é muito pertinente esse comentário dele aqui. Depois a gente volta para os nossos perguntas e comentários. Quando se fala a respeito do poder da palavra de Deus, falamos de um poder criador, de um poder que mantém todas as coisas que foram criadas. É um poder que transforma vidas, que cria um novo coração, uma nova mente. O Salmo 51, verso 10 diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Então, essa palavra é uma palavra poderosíssima, uma palavra que muda, uma palavra que diz o que vai acontecer e de fato acontece, como foi dito. Quando se fala de profecia, profecia é história adiantada e história cumprida. Então, nós temos uma profecia que é muito interessante quando se fala desse assunto da palavra de Deus, que é poderosa, né? O poder da palavra de Deus. Em Ezequiel capítulo 26, no verso 5, diz assim: No meio do mar virá seu enxugadouro das redes, porque eu o falei, diz o Senhor Deus, e servirá de despojo para as nações. Essa profecia se referia à cidade de Tiro, uma cidade orgulhosa, que foi destruída e que, segundo a profecia, jamais seria construída. E os seus escombros, os restos da cidade, serviria ali como um enxugadouro das redes de pesca, dos pescadores. Mas é interessante que, não só nesse verso do capítulo 26, mas ainda em outro verso desse capítulo, diz assim, verso 14: E farei de ti uma penha descalvada, virás a ser um enxugadouro das redes, nunca mais serás edificada, porque eu, o Senhor, o falei, diz o Senhor Deus. Diz que ela serviria como um enxugadouro das redes. Mas será que realmente foi isso que aconteceu? Nós temos um vídeo do Rodrigo Silva, no qual ele apresenta esses achados arqueológicos e ele fala dessa profecia que realmente teve o cumprimento, assim como o Senhor falou. Vocês irão ver e ouvir esse vídeo e daí vocês podem ter uma noção do poder grandioso da palavra de Deus, porque o que ele diz se cumpre. Veja que é algo tão, podemos dizer assim, tão simples, mas o que ele falou não cai por terra, porque a sua palavra é uma palavra de poder. Agora pensemos seriamente. Se a palavra de Deus teve cumprimento em uma profecia sobre a destruição de uma cidade orgulhosa que não queria saber do Deus Altíssimo,
Agora imagine essa mesma profecia ou palavra profética, que é a palavra de Deus. Imagine, pense seriamente o que ela fará na vida daqueles que creem. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 13, diz assim: Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste, não como palavra de homens, mas segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Então, a palavra de Deus, ela opera poderosamente na vida daqueles que creem. Deus convida você a ser uma dessas pessoas que crê na sua palavra, na qual ela pode operar poderosamente. Por isso, creia na palavra de Deus. Creia no assim diz o Senhor. Deus conservou a sua verdadeira palavra para que você creia, para que você seja salvo e um dia viva com Ele eternamente. E aí, Gleison, como é que é chamada essa nova criação após o batismo? Olha, só para complementar, lá em João 3:3, né? Tá dando microfonia aqui. Deixa eu só baixar o retorno aqui, pronto. Então, lá João 3:3 diz: A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, como é chamado essa nova criação? É o nascer de novo, né? É o novo nascimento, né? Se a gente não nascer de novo, a gente não pode ver o reino de Deus, né? A gente não pode ser essa nova criatura que a própria Bíblia nos apresenta. Então, é isso. Então, vamos ser bem rápido agora, para a gente finalizar. Eu entendi que assim que eu me batizo, eu tenho uma transformação em mim. Acontece uma transformação e por meio de algo eu mudo. Mas quem é o agente dessa transformação? O que é que ele faz comigo? Eu já poderia responder de cara já que é o Espírito Santo, né? Mas vamos ver aí o que a palavra vai dizer, né? Quem faz essa mudança na vida da gente é o Espírito Santo, né? Porque por isso que a pergunta que você fez para a Gleice falou, né? Que tem que nascer de novo. Ao você se batizar, aí você já recebe o quê? O Espírito Santo. E é ele que faz essa transformação. Mas vamos ver lá em 1 Pedro, né? 1 Pedro 1, capítulo 1, 23. Diz, olha, eu vou ler na linguagem de hoje. Porque vocês têm uma nova vida. Ela não foi transmitida a vocês por seus pais, pois a vida que eles lhe deram se desvanecerá. Essa vida nova durará para sempre, pois provém de Cristo, a mensagem sempre viva de Deus aos homens. Então, é mediante o que é a palavra de Deus, mediante a palavra de Deus, né? Você estudar, né? O Espírito Santo que vai abrir, você vai abrir o Espírito Santo que vai mudar, que vai abrir a sua mente para que você possa entender o que realmente a palavra de Deus fala, né? Como a gente já falou aqui nos outros programas. Eu achei muito legal essa parte final aqui, onde ele diz sempre viva de Deus aos homens, porque muitas vezes a gente tenta agradar as pessoas, né? A gente é acostumado a ter aquele cuidado para não ferir muitas pessoas, a gente tem um cuidado muito grande e certas coisas a gente deixa de fazer. Só que Deus pede que a gente faça aquilo que Ele manda e que a gente seja um pouquinho de Deus para eles. É verdade. Esse ponto aí que você falou é muito importante, porque muitas vezes a gente acaba escondendo, né? Acaba, como você disse, com medo, né? Constrangido, tendo aquele constrangimento, né? Até em lugares, mas Deus diz que você tem que falar. E se você não falar, você está fazendo o quê? Você não está fazendo a vontade que ele pede, né? Você não está deixando que o evangelho fale, né? Aos corações das pessoas que precisam, né? É muito difícil,
mas não é com o nosso, não vai ser com o nosso poder, vai ser com o poder de Deus, né? Deus vai dar força, você vai falar e Deus vai colocar as palavras certas. O que você não deve fazer é esconder, né? Em nenhum momento quando Jesus veio para cá, Jesus escondeu, e Jesus passou por muitas coisas, mas ele tinha que falar. Então, aí, ao mesmo jeito, é a nós que somos seguidores dele. Temos que falar, nós não podemos esconder a palavra de Deus, né? Então, nós não estamos fazendo nada, né? Faz parte do nosso batismo, né? Nessa transformação que Gleison tinha falado. Pode continuar. A gente vai para 9 ou a gente... Não, pode. A gente só vai ter, vamos supor, 30 segundos para cada resposta. 10 segundos para a pergunta e 30 segundos para a resposta. Para a gente finalizar aqui, tá bem? Já falei para Rego. Qual é a Né? Se primeira tiver mais alguma história, deixar para a próxima. Ele tá rindo aí. Qual é a primeira ordem criadora relatada na Bíblia? E qual foi o resultado dela? Então, qual é a primeira ordem, né? A gente já falou que Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra, né? Qual foi a primeira ordem? Ele Haja disse, luz. haja luz, né? Lá em Gênesis capítulo 1, verso 3, logo no início ali, né? Quando a terra estava sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e só havia trevas, né? Então Deus disse, haja luz e houve luz, né? E assim, houve tarde e manhã o primeiro dia, né? Ele disse, haja luz e qual foi o resultado dela? É que houve a luz. É isso que a gente tem que fazer, né? A gente tem Leandro. que ser luz. Luz para o mundo. Pronto. Leandro, qual é a relação entre a criação da luz no princípio e a luz do Evangelho? Pergunta 10, é isso? Isso. Qual é a relação? Certo. Vamos lá, então. 2 Coríntios 4, 6. Ele diz assim. Porque Deus te disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Deus iluminou o mundo e assim também nosso coração. Isso, exatamente. Isso, né? E tem tudo a ver com isso que a gente tem falando, né? A gente tava falando de criação e de repente da mudança do ser humano, né? Porque é a mesma palavra, né? Que tanto tem poder para criar as coisas como também para moldar e mudar o coração do ser humano. Então, olha só o que ele diz, né? Na Bíblia Viva diz assim, pois Deus que disse, né? O Deus que disse, haja luz na escuridão, nos fez compreender que o brilho da sua glória que se vê no rosto de Jesus Cristo, né? Essa mesma glória, né? Esse mesmo poder, né, de palavra tem a força de transformar o nosso coração. Outra relação é porque ambas as luzes são provenientes de Deus. Porque muita gente pensa que a luz no começo, citado em Gênesis, já foi o sol. Só que a gente viu que os luminares foram criados no 4º dia. Então, quando Deus disse, haja luz, lá no comecinho de Gênesis, era uma luz proveniente dele. Bem como a luz do nosso coração, que também é uma luz proveniente de Deus. Amém. Exatamente. Como entender, né, que Deus mandou a luz, sendo que ele criou os astros, né, no 4º dia, né? Nesse caso, ele é a própria luz, né? Ele fez essa luz brilhar, fazer com que haja dia e noite. E no 4º dia ele criou o sol lá, disse, não, pronto, é esse iluminar aqui que vai agora manter o tempo, né? As estações, né? Que vai demarcar o dia de vocês e a noite de vocês. Bem como as estrelas para iluminar a noite. Isso. Isso mesmo. Seguindo. Gleison, a gente percebe que quando Jesus veio aqui para a Terra, ele começou a ensinar e muitas pessoas se maravilharam. A igreja enchia de pessoas para entender o que é que ele estava falando e se admirava muito. Mas por que o povo se admirava tanto com o que Cristo falava? Ok. Lembrei de um texto aqui, deixa eu ver se vai dar tempo aqui. Tá bem. Lá em Lucas, no capítulo 4, verso 32, né, que é o texto já decorrido aqui do nosso estudo, porque o povo se admirava do ensino de Cristo, não é isso? Isso. Lá diz assim, e muitos se maravilharam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. A sua palavra era com autoridade. O livro de João é um livro fascinante, né? Ali fala como foi criado o mundo, né? Fala do verbo que é Cristo, né? Que ele estava com Deus, o verbo era Deus, tudo foi feito por intermédio dele. Se ele nada que foi feito se fez,
o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de glória, e vimos a sua glória, glória como a unigênito do Pai. O primeiro capítulo é fascinante. Ele fala que a luz resplandeceu das trevas e as trevas não prevaleceram contra ela, né? Enfim, fala ali da pessoa de Jesus Cristo, né? Então, o povo se admiravam, né? Se maravilhavam porque a palavra de Deus ela tinha poder, né? Tinha autoridade, né? E nós que usamos da sua palavra, Deus nos concede esse poder, né? Através dos seus filhos, para que a gente possa levar para outras pessoas e assim a gente possa transmitir essa luz que ele deixou, né? Ele é a luz maior, nós somos a luz menor, né? E ele nos disse, né? Vocês são a luz do mundo. Né? Então, é isso. Devemos refletir o seu caráter, né? Bem como a autoridade, né? Da sua palavra. Rigo, tudo que Jesus falava era muito interessante. Pessoas faziam filas e filas para ouvir o que ele falava. Teve até a ocasião lá em que ele teve que repartir os peixes e os pães para todo mundo e tinha gente que não cabia mais ali. O que é que ele testificava? O que é que a palavra de Jesus testificava? Qual era o testemunho que ele dava? Você vê como a palavra de Deus ela tem poder, né? Agora ela tem poder quando a gente pega esse poder pra gente, né? Quando a gente deixa ser usado por ele, né? Então, em Lucas 4:36 diz o quê? Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. A palavra de Deus ela tinha tanto poder que tinha um homem que ele vivia peregrinando e com espírito maligno em todo mundo. Naquele tempo, esse pessoal eles eram os mais rejeitados porque ninguém sabia o que era, né? E Jesus viu e ordenou que saia, né? E aí você vê o inimigo diz assim, olha, teve pavor, né? Ele disse, você vai me matar, você vai me destruir, né? E aí ele disse, faça o seguinte, não faça isso comigo não, me transforma, me jogue para os porcos, né? Para demanda de porcos, né? E assim Jesus fez, né? E você vê, na mesma hora ele ordenou e o inimigo saiu, né, Leandro? Ele saiu e foi para onde? Para a demanda dos porcos, para aqueles molhos de porcos que tinha, né? E ali o que aconteceu? Aconteceu que aquele homem, ele se sentiu paz, ele teve paz, né? Ele realmente, foi liberto, né? Daquele mal, daqueles espírito maligno que vivia na vida dele, né? Na alma deles, né? Então, você vê o poder da palavra, né? Poder da palavra de Deus. Então, isso aí também pode a gente também. A gente também pode ter esse poder, né? Agora, lógico que o quê? Tendo comunhão com Deus, né? Estudando a palavra dele, orando, não é isso, Gleice? Isso. Estudando, orando, para que a gente possa, e a gente pode sim expulsar, entendeu? Porque com as nossas forças, não. Com as forças de Deus. Da sua graça. Da graça dele, entendeu? Do poder dele. Então, a autoridade, ele pode ser dado para nós também. Como foi dado para ele, pode ser para nós também. E com essa autoridade a gente pode sim expulsar os espíritos malignos e também curar também, né? Como Pedro, né? Que curou, né? Então a cura também, né? A palavra de Deus ela tem um poder muito grande. Muitas vezes ela não fala, muitas vezes ela não age porque a Bíblia ela fica parada lá, né? E aí um livro parado não tem como ele ter poder. Agora leia, que você vai ver o grande poder que Deus pode fazer na vida de vocês. Entendeu? Quer comentar, cara, alguma coisa? Acho que foi O suficiente. suficiente. Você vai falar aí. Pronto, então vamos para o último hino aqui, depois a gente volta para a gente encerrar aqui, tá bem?